Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal Força da Fé. Eu me chamo Luiz, tenho 14 anos, sou da Assembleia de Deus, de Passarinho Zoom. Eu estou iniciando esse canal cristão para trazer mais da Palavra de Deus, levar a Palavra de Deus mais para o mundo, porque a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, amém? Eu espero que eu possa, junto com vocês e com a graça de Deus, crescer com esse canal, levando a Palavra de Deus cada vez mais, cada vez indo adiante, sem temer, porque Deus nos deu a ousadia de leão. Amém? Você que está vendo meu canal, seja bem-vindo, meu querido ou minha querida. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso. Confesso que estou um pouco nervoso. Aí você já deve estar dando uma risadinha. Por quê? Você está rindo, você está falando com a câmera. Porém, eu sei que eu creio que tem gente do outro lado da telinha aí me vendo e eu já me dá uma aflição, né? Mas não vou temer. Deus me deu e assim Deus também deu a ti a ousadia de leão. Amém? O nosso primeiro tema que eu escolhi agora há pouco é: o perdão de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, está ao alcance de todos. Amém? Vamos começar pelo livro Salmos de número 51. Amém? Se você estiver com a Bíblia aí, abra por favor para me acompanhar. 51, versículo do 1 ao 17. Salmos de número 51, do versículo 1 ao 17. Por que eu não falei capítulo 51 de Salmos? Porque Salmos, para quem não sabe, daí de outro lado da telinha, Salmos não tem capítulo, ele é um livro de cânticos, ou seja, ele só tem números e versos. Amém? Vamos ler. O título dessa passagem é: Davi confessa o seu pecado, súplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Perdoe. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que tens a mim, e fiz o que e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livrar-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre o Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitarás em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, a contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, esta passagem bíblica fala sobre o arrependimento de Davi do pecado. E ele pede a Deus, suplica a Deus, implora a Deus, se humilha mesmo, dizendo: Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo, não me afasta da tua presença. Isso é uma coisa que nós devemos levar para nós, porque muitas vezes não, nós somos pecadores. Mas às vezes a gente não consegue reconhecer o erro. Porém, mesmo assim, a gente deve falar: Deus, me perdoa.
Deus, não me afasta da tua presença, eu quero continuar, não me afaste de ti o teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, não me afasta de ti aquilo que me agrada. Meu Pai, tira de mim, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, me renova, meu Pai. Me molda por dentro. Eu sou um vaso que se quebrou, mas me faz de novo, meu Pai. Me molda por dentro se preciso for. É assim que nós devemos fazer, assim como Davi. Davi era ser humano como nós, mas a graça de Deus sempre estava com ele e com a gente também é assim. O que é quebrantado no coração move o coração de Deus. Deus escuta a oração daquele que é justo. Não tenha medo de pedir perdão a Deus. A gente deve temer a pecar. A pedir perdão a Deus, devemos pedir, temos que ser humildes em reconhecer nosso erro. Amém? Agora, para encerrar, eu vou deixar mais uma passagem bíblica que se encontra em 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Amém? Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Isso é o título. Versículo 5 diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há vale treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Isso vai do versículo 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos aos nossos pecadores, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa passagem bíblica, meus queridos e queridas irmãs, fala, a partir do versículo 5 já fala muito. Fala que Deus é luz, ele não anda em trevas. E no versículo 6 fala: se dissermos que andamos em luz com Jesus, mas realmente se a gente anda em treva, nós estaremos pecando, nós estaremos mentindo. Porque quando a gente mente, isso já é um pecado. O pecado são vários e a mentira é uma delas. Versículo 7 fala: mas se andarmos na luz como ele na luz, temos uma comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Jesus anda, se seguirmos os mandamentos, se nós for a semelhança de Cristo, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Amém? A confissão dos pecados e o perdão. A confissão, do mesmo jeito que Davi fez na outra passagem bíblica que eu li para vocês. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Como eu disse, estaremos pecando. Por quê? A mentira é um pecado e é um pecado horrível que nos tira muitas vezes do caminho de Deus e não dizermos a verdade. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós falarmos de coração e se arrepender, ser humilde e dizer: meu Deus, eu errei, me perdoa, ele vai nos purificar, vai nos mudar por dentro, vai nos encher da graça e vai falar: eu te perdoo, o teu pecado está no mar do esquecimento. Amém? Versículo 10 para encerrar. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, a pessoa falar isso já é um grande pecado. A pessoa dizer assim: eu não peco, já é um pecado. Porque você está mentindo dizendo que não peca, sendo que Adão e Eva foram os que pecaram e por eles nós pecamos. Mas não devemos só pensar: pequei, Deus vai me perdoar. Não, ele quer ouvir da nossa boca o arrependimento. Ele quer ver do nosso coração que estamos arrependidos. Até porque o Espírito Santo de Deus
nos traz o arrependimento. O único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí, ó uma passagem rapidinha. Se você aí do outro lado da telinha acha que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, você não cometeu. Porque quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem o Espírito Santo nele para trazer o arrependimento. Amém? Não. E eu vou dizer, o pecado é uma das coisas que nos separa do amor de Cristo, mas devemos sempre buscar a acertar. Amém? Como seres humanos somos falhos, mas pelo nosso lado, do Espírito Santo, devemos sempre acertar, buscar santidade, porque Deus está voltando. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado do meu canal. Perdoe eu ter gaguejado um pouco, porque foi a primeira vez, mas vou crescer, se Deus quiser, perto com vocês. Amém? Perdão por eu estar gaguejando tanto. Eu espero que vocês entendam. Fiquem na paz, meus queridos, e até o próximo vídeo.